O vídeo de hoje é um pouco polêmico. O tema é antecipação. Vale a pena ou não? Se você quiser descobrir, fica até o final do vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila Monteiro, eu sou empresária, especialista em gestão financeira e estratégica e abri esse canal aqui no YouTube para auxiliar você, empreendedor, empresário, com dicas e direcionamentos de gestão financeira e estratégica que te ajudem de forma simples e prática a maximizar os resultados que você tem aí no seu negócio. Por isso, se esse assunto te interessa, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Mas eu sei que você está curioso, curiosa, então bora pro vídeo. Normalmente você vai ouvir do seu gestor ou gestora financeiro que antecipação de cartão de crédito é a última coisa a se fazer, que você não paga por esse custo, afinal você não está precisando desse dinheiro. E eu tô aqui para fazer o questionamento. Será realmente que é assim que a coisa funciona no empreendedorismo na prática? Eu auxilio diversas e auxiliei mais de centenas de empresas e eu sei que não dá pra gente pegar uma regra e aplicar para todo mundo. A gente precisa considerar o contexto financeiro, o nível de maturidade, a capacidade de mão de obra de cada empresa e o contexto que ela se encontra, tanto em ciclo de operação e ciclo financeiro, que nada mais é do que o processo de compra e venda, né? Que é o quanto ela desembolsa de custo em relação a quanto ela recebe e a forma que ela recebe do cliente. Para elucidar o nosso exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu tô falando isso e mostrar os números aqui de algumas taxas e levantar a indagação. Se a antecipação é realmente vantajosa ou se ela é esse bicho de sete cabeças ou se não é nenhum dos dois e a gente simplesmente precisa fazer conta e entender qual que é o nosso atual contexto e o que faz sentido no nosso negócio nesse momento ou não. E eu chamo isso de senso crítico, que é o que todo gestor, gestora, empresário, na verdade todo ser humano deveria ter, né? Então, vamos lá. O que acontece? Primeiro ponto é, você precisa entender qual que é o seu modelo de negócio. Então, como é que o custo ele é executado no seu fluxo de caixa em caráter gerencial? Para você entender se a antecipação inicialmente ela precisa ser cogitada, se faz sentido ou se não faz sentido. Nem tudo é apenas sobre redução de custos, às vezes é sobre facilitar o seu modelo de negócio e os processos dentro da sua empresa. Óbvio que com consciência, porque você vai embutir esse custo dentro da sua precificação de forma que não prejudique a sua margem. Já tô dando spoiler de todo o processo, mas é simples, gente, é basicamente sobre isso. Então, nós começamos avaliando qual é o contexto. E eu vou pegar o exemplo de uma empresa que eu assessoro. Ela tem um custo efetivo. No dia seguinte, ela precisa fazer o pagamento do custo de mão de obra. Então, ela vende um serviço, por exemplo, a R$100 e ela tem um custo de prestação de serviço de 80. Então, 80% do valor vendido, do valor de venda, 75% do valor de venda dos R$100 é o custo de mão de obra que ela já precisa pagar no dia seguinte. Ela vendeu por 100, recebeu do cliente 100, no dia seguinte ela já precisa tirar do caixa. Então, o ciclo financeiro dela é muito curto, diferente de algumas outras empresas que fazem uma compra no fornecedor, que tem aquele volume em insumos e que parcelam essa compra em 10, 12 vezes e tem um ciclo financeiro mais extenso, ou seja, uma menor necessidade de capital de giro. E é isso que você precisa avaliar dentro da sua empresa. Não é simplesmente ouvir um guru financeiro, nem me ouvir falar e falar, não antecipe, porque isso vai prejudicar o seu negócio. Nem sempre. Se você fizer de maneira consciente e estratégica, pode ser a maneira mais, a alternativa mais viável para o seu negócio. E não, eu não estou sendo patrocinada por nenhuma maquininha de cartão, quem me dera ter algum patrocínio, mas é simplesmente a realidade que eu aplico hoje dentro das empresas dos meus clientes, que é identificação de qual é o contexto e o que faz sentido dentro desse momento. Não necessariamente vai fazer sentido a médio e longo prazo, mas o que faz sentido pra gente agora, a curto, médio prazo, e que depois pode ser reavaliado. Então, considerando o contexto que nós estamos hoje, no dia 12 de junho de 2023, eu trouxe algumas simulações aqui, mas já considerando esse contexto. Então, se a gente pega essa situação, essa primeira situação, onde a necessidade de capital de giro ela é extremamente curta e a receita ela precisa ser, efetivada sem muito prazo para que a empresa não tenha necessidade de aportar esse custo do próprio caixa, do próprio bolso, vamos avaliar a rentabilidade de ter a maquininha de cartão com antecipação dentro de o contexto no qual a empresa se encontra. Hoje, as taxas elas variam, eu tô com um dado que é público, eu joguei aqui no Google para pegar a primeira taxa que aparecesse e a maquininha que apareceu foi a Infinity Pay. Então, via de regra, pelo que eu entendi aqui, você
Você não precisa ter um faturamento mínimo, você compra a maquininha, ela é sua, e as taxas elas vão estar aparecendo em algum lugar aqui na sua tela para que vocês consigam visualizar junto comigo. E a maior taxa que nós temos é de 12,41% para um parcelamento em 12 vezes. Então imagina que eu dê essa condição de parcelamento para o meu cliente, mas que eu tenha que já pagar o meu custo de maneira efetiva, não no dia seguinte, mas no máximo ali no próximo mês, dentro de 30 dias, que é o ciclo financeiro médio mais comum. Eu tenho 30 dias para poder fazer o pagamento desse custo, então é o tempo que eu tenho para gerar essa, né, para receber esse valor, para gerar esse montante dentro do meu caixa. E se eu permito para o meu cliente, se eu não faço a antecipação e permito para o meu cliente o parcelamento em 12 vezes, eu vou ter a primeira parcela daqui 30 dias. Então vamos pegar R$1.000 aqui para facilitar o nosso cálculo. Então se eu tenho R$1.000 vendido em 12 vezes nessa tarifa, que é só você entrar no Google e comprar aqui, é uma tarifa sem negociação de 12,41%. 12,41%. Eu tenho uma taxa, um custo financeiro em cima dessa transação para receber no dia seguinte de 876, né? Então eu vendi ali por R$1.000, recebo 876 e tive um custo financeiro de R$124 nessa transação para que eu recebesse o meu dinheiro com um dia útil após a efetivação do pagamento pelo cliente. Se a gente pega esse cenário, onde eu tenho R$124 de taxa, vendi por 1.000, tive uma receita de 876 e um custo de financeiro de 124. E a gente pega um outro cenário, onde a pessoa não antecipa e ela recebe em 12 meses. Então, ela fez a venda dos R$1.000 e eu vou pegar uma taxa média aqui de 3,5% por essa transação, R$35 apenas de taxa, em contrapartida a outra de 124, se eu não estou enganada, e ela tem R$965 para receber, só que esses 965 em 12 meses com o primeiro recebimento daqui 30 dias. Então ela vai receber R$80,41 todos os meses durante 12 meses. E aí, onde é que a gente vai avaliar se faz sentido ou não? Alguns pontos precisam ser analisados. Por exemplo, a volumetria das vendas. Por quê? Se você faz um volume exacerbado de vendas, principalmente no parcelado, né, para o seu cliente, mesmo que não seja em 12, mas em 3, 6, 9 vezes, você precisa fazer o acompanhamento da efetivação dessa receita nos meses subsequentes. Então, precisa de um controle financeiro excepcional e que funcione de forma eficiente para que você tenha certeza de que todo o valor faturado, que hoje é uma receita prevista para os meses subsequentes, de fato, ele vai acontecer da forma que você contratou lá no banco, né? Que o pagamento ele vai ser integralizado da forma correta e alerta spoiler. E existe muita inconsistência na conciliação bancária. Então, primeiro ponto é, você tem 12 meses para efetivar a sua receita e vocês já sabem que o que vale R$965 hoje não vale daqui 12 meses. Então, você perde valor aí de transação e você fica com recurso aprisionado. Você pode antecipar a qualquer momento? Pode. Mas a gente vai trabalhar com dois cenários, o de não antecipação e o de antecipação imediata. Primeiro cenário, recebo R$965 em 12 parcelas de 80,41, onde a primeira parcela de 80,41 eu recebo 30 dias depois da minha transação de venda. E o segundo cenário, com uma taxa de internet sem negociação, onde a gente tem 12,4%, tem R$124 de juros, em contrapartida de 35 do caso da antecipação, só que eu recebo meu dinheiro de maneira integral em um dia útil, né? No dia seguinte, ou se for na sexta-feira ou pós-feriado, no dia útil subsequente. Qual é a diferença? Aqui eu tenho 12 meses a receber de 80,41 e somente 35 de custo, e aqui em contrapartida eu tenho 876 a receber, R$89 a menos do que no outro caso. Aqui me custa R$89 para antecipar e eu tenho esse dinheiro aqui em mão. Vamos partir do pressuposto que, teoricamente, no primeiro cenário, você não precise desse valor. Então, olha, antecipação para mim não é um caso de necessidade. Hoje o meu fluxo de caixa, o meu ciclo financeiro de compra, né, ele é igual ao meu ciclo financeiro de venda. Então eu vendo em 12 vezes e tenho essa receita em 12 vezes, porque o meu custo também eu tenho um ciclo financeiro aí de 12 meses de necessidade de capital de giro. Então o meu fluxo de caixa está alinhado e essa prática não vai prejudicar o meu fluxo de caixa. Ok, não há necessidade de antecipação, mas ela pode ser vantajosa? Vamos fazer uma conta simples aqui. Você não tem necessidade de antecipação,
antecipação e você recebeu R$ 876 no dia seguinte. Então vamos tirar os primeiros R$ 80, que é o que você receberia e utilizaria da primeira parcela. Nós temos 796. Atualmente a nossa taxa de juros na Selic, ela está em média de 13%, 13 ponto alguma coisa por cento ao ano. Então se você não tem necessidade desse recurso, e só para a título de curiosidade, as taxas e tarifas bancárias de antecipação e que regem ali, né, qual será a tarifa de cartão pré-definida, ela é baseada na Selic. Então, quanto mais alta ela é, maior é a taxa para você antecipar ou não e melhor para o banco é ficar com o seu dinheiro. Mas voltando aqui à nossa linha de raciocínio, R$ 796, se você vai aportar esse valor aí por 12 meses, não vou nem colocar os 12 meses não, mas se você aporta esse valor por 11 meses com uma taxa um pouquinho menor mais do que nós temos hoje, com a média ali de 11% ao final do período, você teve 87,56% em média de rendimento. Em contrapartida, você teve R$ 89 de custo. Ou seja, a aplicação desse recurso que já é seu, que está na sua mão e que não houve necessidade de conciliações bancárias futuras, o recebimento imediato após a venda, ele te garantiu com a aplicação, tirando a primeira parcela que você já utilizou, a aplicação pelo mesmo período. Ao invés do banco aprisionar o seu dinheiro, você aprisionou o seu dinheiro, o montante total, porque ele já está em suas mãos, com um rendimento aí um pouquinho abaixo do que está 100% da Selic. E se eu estiver falando besteira, gente, sobre o investimento, né, dos percentuais exatos, minha área é finanças, não exatamente investimentos, mas é com base na média dos 11% aí dentro de 11, 12 meses, você tem 87,56 de rendimento sobre o valor aportado, com a correlação de R$ 89 de custo que você teve para antecipar. Então, quando a gente avalia viabilidade, você entende que, primeiro, seu dinheiro está disponível para utilização a qualquer momento, caso você tenha algum imprevisto, sem necessidade de você solicitar a antecipação, se ela está disponível ou não. Você não fica refém da tarifa de antecipação, que pode sofrer volatilidade, caso você não tenha esse acordo pré-definido. E você tem a segurança de que esse dinheiro já está na sua posse, como eu falei, para a utilização, e você pode aportá-lo da maneira que for mais efetiva para você, resgatando ou mantendo a aplicação por mais tempo da maneira que for mais efetiva, né, eficiente para você, para o ciclo financeiro e operacional do seu negócio. O intuito do vídeo de hoje não é ser tendenciosa e te incentivar a antecipar ou não antecipar, é te incentivar a ter senso crítico em relação à necessidade e contexto da sua empresa e a avaliar realmente o custo financeiro de uma antecipação. Ele não necessariamente precisa ser um bicho de 7 cabeças e, meu Deus, de 35 eu paguei 129. A avaliação de custo simplesmente porque minha taxa saiu de 3,5, só que eu tenho 12 meses para ter a integralização do meu pagamento e foi para R$ 124 que eu paguei para antecipar, paguei para receber o meu dinheiro no dia seguinte. Então, assim, a avaliação de tudo isso e a ponderação em relação à necessidade de fluxo, à necessidade de capital de giro, né, o contexto financeiro da sua empresa, a avaliação de realmente como você pode aportar. E outro ponto também, né, que eu falo muito com os meus clientes, a precificação do seu produto ou serviço, ele é atrelado ao seu modelo de negócio. Então, o modelo de negócio, a margem, o valor agregado dentro da precificação, ela considera todos os custos inerentes à produção, comercialização e nisso impostos, e inclui-se também as transações financeiras. Então, cabe a você fazer uma avaliação e uma precificação. Eu já fiz precificações onde a margem era extremamente enxuta, mas de acordo com o modelo de negócio, fazia mais sentido para aquela empresa que nós inseríssemos a tarifa de antecipação, que no caso da empresa não utilizava um parcelamento superior a 2, 3 vezes. Então, a tarifa de antecipação deu na média ali de 4, 5%, mas a empresa tinha necessidade de capital de giro em curto espaço de tempo, como eu citei anteriormente, né? O ciclo financeiro, ele era extremamente curto, a necessidade de capital de giro era quase que imediata, então fez sentido para essa empresa dessa forma e nós precisamos inserir na precificação o custo financeiro, o que não teve correlação de interferir na margem final da prestação de serviço, uma vez que incluímos o custo de mão de obra, incluímos os custos financeiros, incluímos os custos com impostos, que eram basicamente os custos inerentes ali à prestação desse serviço, e depois conseguimos alcançar a margem satisfatória com um preço de venda que ficou ainda extremamente paralelo e competitivo com o mercado. Por isso
isso que hoje o intuito desse vídeo é fazer com que você avalie a sua precificação, a correlação de margem, a necessidade de capital de giro que você tem, a hoje se há desbalanço no ciclo financeiro da sua empresa, porque eu já atendi diversas empresas, como nesse caso, que fazia antecipação, mas a empresa tem uma rentabilidade e uma margem de lucro extremamente satisfatória, obviamente, né? Porque além da antecipação, tem um volume de venda satisfatório, tem uma gestão financeira extremamente eficiente, trabalha com metas estratégicas de venda, otimização de resultados constantes, mensuração, trabalha com metas, projetos e, em paralelo a isso, eu tive uma cliente, empresa que não fazia antecipação, que tinha o recebimento extenso, mas que tinha um faturamento extremamente alto, uma receita ali na base dos 40% do faturamento, ou seja, se ela vendia 100 mil reais por mês, a receita efetiva naquele mês era apenas de 40 mil reais. Basicamente, todo o faturamento desse período vinha para os meses subsequentes e a empresa tinha problema de desbalanço do fluxo de caixa, porque o custo dela, né, o ciclo financeiro de custo, de desembolso de custo, era menor do que o ciclo financeiro de recebimento. Então, o fluxo de caixa sempre ficava no ponto de equilíbrio para o negativo, não porque a empresa não vendia bem, mas porque a forma de recebimento da empresa estava desalinhada com a forma de pagamento, o que refletiu no fluxo de caixa gerencial, tanto mensal, semestral e anual, com um desbalanço que levava a empresa para um resultado inferior, quase que negativo, né, ao desejado, sendo que uma adequação simples, atrelando a taxa, a contratação da antecipação, resolveu esse problema de forma extremamente efetiva, porque trouxe mais balanço para o equilíbrio, para o fluxo de caixa, mesmo com o aumento desse custo financeiro da taxa de antecipação, mas tudo isso atrelado a uma gestão financeira eficiente e a avaliação do contexto e do modelo de negócio pode sim fazer sentido para você. Então a minha mensagem é: tenha senso crítico, avalie com muita atenção quais são as suas taxas, brigue e negocie com o seu banco por taxas atrativas. Essa taxa que eu falei aqui, né, que apareceu na tela da Infinity, ela é uma taxa contratada, inclusive uma taxa relativamente ok para parcelamentos acima de 10 vezes no cartão. Só que eu vou abrir uma outra taxa aqui para vocês de uma outra cliente que tem taxas muito menores, em 12 vezes a gente tem ali 10%, 10,33%, uma outra taxa aqui de 9,4% de negociação em até 12 vezes. Então você, dependendo do modelo de negócio, eu vendo produtos e serviços muito caros, eu preciso oferecer uma condição de parcelamento maior, ou então eu vendo no e-commerce, meu cliente realmente ele parcela em mais vezes. Eu preciso, né, do meu modelo de negócio, meu cliente ele sempre utiliza esse modelo de parcelamento. Você precisa avaliar todo esse contexto, a forma de venda, se faz sentido você colocar em 10, 12 vezes ou não, o ciclo operacional e financeiro, qual é a necessidade de caixa que você tem hoje, se faz sentido, se não faz sentido, se existe, né, essa condição de fazer essa conciliação apurada, porque não basta eu vir aqui e falar, é necessário que você faça gestão financeira. Eu conheço o contexto das empresas micro, pequenas e médias empresas, e eu sei que a realidade dos departamentos financeiros não é a ideal. Então, se você vai ter uma taxa de juros menor para que você receba, né, com mais tempo, mas tem necessidade de contratar uma pessoa só para fazer conciliação bancária, vale a pena o investimento com uma folha de pagamento só para isso? E é o que acontece dentro de muitas empresas. Então, o que eu convido você a pensar hoje é para avaliar e ter senso crítico em relação ao contexto do seu negócio e a realmente se esse custo ele vai prejudicar ou auxiliar aí na tomada de decisão dentro da sua empresa. É isso. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, deixa aquele like, comenta aqui para eu saber se você antecipa, se você não antecipa, se isso bagunça o seu fluxo de caixa, se você acha que tá pagando mais caro, qual é a taxa de juros que você, né, utiliza aí com a sua maquininha, se você sabe qual é a taxa de juros, porque tem muito empreendedor também que não sabe qual é a taxa de juros praticada. Enfim, aproveita e me segue no Instagram também, que volta e meia eu trago esses debates bem legais lá dentro pra gente fazer a avaliação de estudos de caso, entender rentabilidade ou não, mas é isso. Fica o questionamento aqui e o senso crítico para que você consiga avaliar e entender se faz sentido ou não para você. E se hoje você tem dificuldade na precificação, não sabe qual é a taxa de juros praticada, não sabe como calcular os custos e avaliar o seu fluxo de caixa para entender e ter clareza na tomada de decisão, para né, discernimento, para escolher a melhor alternativa no contexto atual do seu negócio, eu te convido a clicar no link aqui da descrição do vídeo e conhecer a minha metodologia dos 7 passos para uma empresa lucrativa.
Corporativa, um curso voltado para clareza em gestão financeira, onde lá você vai aprender a estruturar o seu fluxo de caixa de maneira efetiva e também a inserir a precificação considerando todos os custos agregados, inclusive, caso você opte, a antecipação da maquininha de cartão para que você tenha mais equilíbrio aí no seu fluxo de caixa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!